A importância da aviação agrícola para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Pegando em números tudo isso, e a gente voltar um pouquinho no tempo, se a gente voltar lá para a década de 90 e começar a entender toda essa revolução que aconteceu na agricultura brasileira e a capacidade produtiva que o agro atingiu em 2024, 2025, são números estratosféricos. Toda essa informação a gente começa a tentar entender quem que colaborou, como colaborou e assim por diante, o que foi mudando ao longo do tempo que nos permitiu a gente chegar nesses números que a gente tem em 2024, 2025 e justamente conseguir fazer uma reflexão daquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, juntamente com a história da Travicar, uma empresa que já está no mercado há 54 anos, agora em 2025, a gente comemora 55 anos de existência, ou seja, fomos fundados em 1970. Praticamente antes dessa data estávamos já trabalhando para o segmento da aviação agrícola, mas em 70, praticamente a Travicar virou a chave e abraçou 100%, se tornando a primeira empresa brasileira ao atendimento de toda a parte de peças, componentes para todas as aeronaves que estavam em trabalho no Brasil e, obviamente, as que estão até hoje chegando no mercado nacional. Então, a Travicar, enxergando todo esse movimento, né, e a gente voltando nesse tempo e pegando cada detalhe do crescimento da agricultura brasileira, a gente consegue entender a importância de uma empresa como a Travicar nesse segmento e a importância do segmento da aviação agrícola para todo esse crescimento, para toda essa evolução do mercado. Se a gente pegar em números da década de 90, a gente vai falar que na parte de grãos, vamos trabalhar em torno de 40 milhões de hectares pulverizados no Brasil. Esse número, ele já na época era um número grande, era um número, né, forte, mas a produtividade ainda era algo pequeno, comparado com os números que nós temos hoje. Então, se a gente for tentar buscar e calcular quanto está em 2024, qual é a capacidade produtiva de grãos brasileira hoje, né? Ou seja, quantos hectares são plantados hoje na parte de grãos. Basicamente, nós estamos falando em torno de mais de 80 milhões de hectares, 80, 85 milhões de hectares. Então, para a parte de grãos, o que significa isso? Um crescimento de mais de 100%, né? Em torno de 35 anos. Só que o mais importante, esse número não é só o crescimento da área plantada no Brasil, que isso a gente sabe que foi através de abertura de mercado, mais campos, mais operação, vamos dizer assim, a caminhada da agricultura, o crescimento, né, da parte estrutural da agricultura. Mas o que mais importante, o dado mais relevante de tudo isso, é que a capacidade produtiva dessas áreas praticamente quadruplicaram desde a década de 90. Então a gente vai pegar números que, se a gente for trazer para a parte prática, a tecnologia foi preponderante para que esses números passassem a ser reais. E a gente pegar esse tempo e voltar 30, 35 anos no tempo, a gente vai conseguir perceber quando a gente chega na nossa empresa hoje e faz uma reflexão se a gente deve ou não investir em tecnologia, se a gente vai ter dinheiro ou não para gastar em inovação. E a gente vai perceber que é gritante esse número da agricultura brasileira juntamente com o número do investimento do agro brasileiro. Ou seja, o agro brasileiro nunca deixou de investir, nunca deixou de crescer, justamente porque sempre se manteve ativo na inovação. Então, para ter noção, a gente fala então hoje num crescimento aí de em torno de 45 milhões de hectares a mais plantados em torno de 30, 35 anos para cá, e a gente fala um número de crescimento de mais de 450% de produtividade dessas áreas. Ou seja, a gente tem um número exorbitante de crescimento só dobrando a área produtiva. Então, a gente dobrou a área produtiva, mas a gente dobrou, além de tudo, a gente quadruplicou a rentabilidade dessa área, ou seja, aquilo que se gerou em cima dessas áreas. Então, quer dizer o quê? Se a gente voltar no tempo e se a gente não tivesse tecnologia dos anos 90, a gente teria que aumentar mais de 100 milhões de hectares a nossa área produtiva para atingir a mesma capacidade produtiva de hoje, a mesma quantidade de colheita que nós temos hoje. Então, isso é justamente a comprovação de que investir em tecnologia é algo que não é uma opção. As empresas não é algo que tu pode abrir mão.
A tecnologia é algo necessário e aí ele tem que ter um investimento contínuo. Se tu não tem isso na tua empresa, tu tem que correr para ontem para começar a implantar uma ideia, buscar no mercado o que tem de tecnologia, buscar tudo aquilo que tu pode trazer, que vai trazer alguma forma de crescimento contínuo para a tua empresa. E baseado então nesses dados, a gente consegue ver na prática hoje. Quando a gente vai acompanhar um cliente e tu começa a ver que toda essa evolução dele, muitos deles, eles faziam questão de não investir, faziam questão de não prestar atenção em tecnologias, mas quando começaram a fazer, perceberam que de fato esse investimento trouxe um retorno financeiro direto para a empresa dele, proporcional ao investimento que ele ia fazendo. Então a mesma coisa que a gente consegue enxergar nesse crescimento do agronegócio brasileiro, dessa capacidade produtiva do agronegócio brasileiro, que se a gente puxa uma régua e enxerga em 35 anos, são números exorbitantes. Mas cada número exorbitante desse teve que começar com um pequeno passo de um agricultor para conseguir somar todos eles e chegar nesse número exorbitante. Então a gente consegue entender que quanto mais se buscar tecnologia, quanto mais se abrir para essa questão de inovação e renovação da nossa empresa, mais rápido a gente dobra, triplica, quadruplica esse número, e aí a gente vai entender que a capacidade produtiva de uma terra não necessariamente ela vai abordar a questão de tu continuar desmatando ou continuar aumentando a área, mas se tu olhar só para a questão do que já está em operação, a gente vai entrar e vai entender que dá para aumentar muito mais aquilo que se faz com investimento massivo em tecnologia. Então, nesse cenário todo, quem colaborou para tudo isso? Obviamente, a gente já está falando que o avião na década de 90 já era uma ferramenta utilizada em grande escala, já era uma ferramenta mais do que necessária para a lavoura brasileira, mas ainda a gente podia comprovar que todo o movimento, mesmo com toda a estrutura que já tinha, tu tendo um avião, ou seja, tu tinha um trator para trabalhar, tu já tinha um avião para trabalhar, só que mesmo assim isso não foi necessário para que os números fossem um grande diferencial. O que foi diferencial é tu pegar o avião, tu agregar tecnologia no avião, tu tornar ele mais rápido para fazer as áreas, tornar ele mais com maior autonomia de voo hora, ou seja, ele vai cobrir muito mais esses hectares no Brasil. Automaticamente, tu vai tecnificar os tratores, automaticamente tu vai... Uma série de melhorias a gente foi adquirindo ao longo do tempo, e inclusive na colheita, quando a gente começou a colher e começou a conseguir medir quanto que estava se colhendo em cada pedaço de uma lavoura, a gente pôde, obviamente, estudar aquele talhão que foi o mais rentável, o mais produtivo e multiplicar ele pelo restante da fazenda. Então a gente começa a entender que cada pedaço da tecnologia ela não vai andar em separado. Então a aviação agrícola, a gente pegando e voltando no tempo, a gente vai entender que foi uma ferramenta preponderante nesse crescimento, preponderante colaborador desse crescimento e justamente mostrando que o Brasil é um país extremamente que trabalha com agroconsciente. Então, o que é um número desse na qual a gente só dobrou a área produtiva em 35 anos, mas quadruplicou a capacidade produtiva da área. Então, ou seja, o agronegócio é sério, o agronegócio ele está aqui para fazer a diferença, para trazer mais comida para a população e, obviamente, ninguém está brincando de fazer o seu serviço. Então é um dado importante que eu venho trazer para vocês justamente para trazer esse entendimento de que um pequeno passo que tu faz hoje vai representar um grande passo ali na frente. E basicamente a gente consegue tirar na prática, praticamente analisando esses dados de crescimento da lavoura e crescimento de rentabilidade, de produtividade da lavoura brasileira. E basicamente a gente fica muito contente de fazer parte dessa história, justamente porque a Travicar é uma empresa já de mais de 54 anos de existência, que sempre esteve ao lado da aviação agrícola, sempre esteve ao lado do agricultor, justamente trazendo o que tinha de mais moderno em tecnologia para que tivesse maior rentabilidade e pudesse praticamente focado sempre em melhoria e crescimento. Então, é importante a gente conseguir voltar no tempo, entender, refletir, e não somente a gente achar, às vezes, tomar certas conclusões que hoje a gente não precisa fazer, talvez está apertado para gastar investimento,
talvez a gente possa deixar para o ano que vem, e o mais importante é que não deixa para o ano que vem, começa hoje, começa a botar hoje a tecnologia que tu vai ver que rapidamente tu tem reporte. E eu vou trazer para vocês, nos vídeos para frente, eu vou trazer para vocês mais dados técnicos específicos de clientes que justamente quando fizeram a opção de começar a investir em tecnologia de ponta, começaram a ter realmente retorno financeiro absurdo na sua operação. Não só retorno financeiro pelo avião, mas o cliente do nosso cliente passou a ter um retorno muito maior, porque passou a ter uma lavoura muito mais qualificada, muito mais produtiva. Então, tudo isso é bem importante e faz parte dessa sustentabilidade toda do mercado, e praticamente a gente pode confiar no agro brasileiro que a gente faz o tema de casa. Isso é o mais importante.